bem-vindos ao nosso 10º episódio do Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês essa noite. Daqui a pouquinho eu vou falar da nossa convidada, mas antes disso eu quero agradecer o nosso patrocinador, o Cleverson, da Equipe 1, que disponibiliza esse espaço maravilhoso para gravação de podcast para a gente. Então, se você tem uma empresa, se você é um profissional, se você quer gravar o seu próprio podcast e depois você sabe que isso pode gerar vídeos curtos para suas redes sociais, inclusive, o que está aí super na moda. Então, o lugar é aqui, nesse espaço maravilhoso, climatizado, instagramável, totalmente equipado, com profissionais prontinhos para poder te atender, tá certo? Vou pedir o nosso editor para deixar o @ aqui da Equipe 1 para vocês conhecerem o trabalho deles. Bom, e falando hoje da nossa convidada especialíssima, a doutora Bruna Cota. A doutora Bruna Cota, gente, ela é oftalmologista, especialista em plástica ocular. Ela já tem 5 anos de experiência e só tem 30 anos, tá, gente? Então, segura essa, né? Tá aí com o gás todo de mudança de Belo Horizonte para Ipatinga. Já faz atendimento aqui em Ipatinga, em Ubaporanga, em Ipaba, em Timóteo, enfim, é uma lista gigantesca. Vou deixar que ela mesma se apresente. Oi, Bruna, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Érica. Você mesmo já introduziu, meu nome é Bruna. Eu 5 anos de experiência, porque logo na minha formação, assim que eu formei da faculdade, já comecei no oftalmo. Na minha residência na Rio mesmo, eu já comecei a trabalhar. E tô aí na caminhada. Ô, Bruna, e você é daqui de Ipatinga mesmo, né? Eu sou de Ipatinga. Nasci aqui, quer dizer, no Hospital de Fabriciano, porque na época não tinha hospital em Ipatinga. Mas eu sou aqui, fui criada aqui, estudei aqui. Só que no finalzinho do meu 3º ano, que eu me mudei em Belo Horizonte, tô lá transitando pra cá. Ô, Bruno, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história e eu queria que você até resgatasse um pouquinho aqui pra gente em relação a isso, porque é muito legal, assim, a história da sua criação, da sua infância. É claro que eu e você, né, e essas gerações mais recentes, a gente teve o privilégio de ter pais que batalharam muito para nos apoiar, principalmente para fazer faculdade, né, para que a gente iniciasse as nossas carreiras. Inclusive, esse é um motivo de eu ter te chamado, porque eu me identifiquei muito, assim, com a sua história em relação a isso, sabe? Por mais que eu acho que você ainda batalhou mais do que eu no mercado, porque eu queria também que você contasse um pouquinho aí do início, né, de como que foi difícil, as coisas que você fez antes de fazer medicina, mas traz isso um pouquinho pra gente, que eu acho que vai ser bem legal. Acho que pouca gente sabe, só meus familiares mesmo, mas eu vim da família super humilde, mas uma família muito presente, que sempre me apoiou muito, extremamente. Meu pai, no início, quando a gente era criança, assim, ele tinha um restaurante Varanda. Tem muita gente que lembra disso aqui na região, porque ele abriu no Novo Centro, em Ipatinga, no centro, e depois foi pro Veneza. Como que é o nome do seu pai? Rogério. E meu pai, a princípio, trabalhava com restaurante, teve uma época que ficou bem difícil, e ele ficou, assim, sem ter o que fazer. Aí ele fechou o restaurante e começou a vender lanche na rua. Isso era bem criança, mini pizza, se eu não me engano, ele começou com mini pizzas. Ai, que delícia. E carrinho mesmo, assim, era um carrinho que tinha um forno e ele andava com isso na rua. E aí foi crescendo, aí ele montou um carrinho maior e ele começou a trabalhar na feira do Ipatingão. Isso eu já estava adolescente. E assim, eu agradeço muito a minha vida, assim, não é que eu era paupérrima, que não tinha comida em casa, nunca faltou, mas sempre teve muito esforço dos meus pais, muito mesmo. E uma coisa que meus pais priorizavam, assim, às vezes podiam não ter um dinheiro para poder fazer nada, mas a formação, as escolas, meus pais sempre priorizaram isso. Então, eu tive bolsa, no início eu estudei no Criativa da Vila, com bolsa. Eu não esqueço que meu pai era pizzaiolo, né? E aí, nos aniversários da escola dos meninos da Criativa, meu pai era o mandado para poder levar pizza na hora do recreio. Então, meu pai chegava lá com pizza, eu me achava, né? Meu pai estava provendo pizza pra galera. Isso era criança, então eu adorava. E ele sempre foi o responsável. Pai, hoje tem aniversário na escola. Vai ele levar as pizzas às crianças. E aí, quando eu fui crescendo, meu pai depois foi pra feira. Meu irmão trabalhava com meu pai na feira, presencialmente. E eu, todos os dias, ajudava meu pai a fazer os alimentos para levar pra feira. Uma coisa que ele sempre lembra até hoje, o churrasquinho. Ele fazia um churrasquinho frango com queijo empanado.
E aí ele fazia, só que eu ajudava ele a fazer. Eu tinha função de, depois do almoço, lavar vasilha. Do almoço, que a mãe colocava para colocar, sempre lavar as vasilhas, eu era responsável e depois subia para poder ajudar ele. Porque umas 16 horas ele ia para a feira. E meu irmão ajudava ele lá presencialmente. Então eu ia para a escola, fazia tarefa e tudo mais, mas eu tinha essa responsabilidade de trabalhar com ele e nunca achei ruim, na verdade. E foi uma época boa e eu era muito rápida. Ele tinha outras funcionárias para poder ajudar, mas eu era a mais rápida. Então se a funcionária fazia 100, isso, gente, eu tinha 10 anos, mais ou menos. Se ela fazia 100 em 2 horas, eu fazia 300. Então, meu pai também não abria mão e eu sabia da importância dele para mim. Os funcionários não davam conta de fazer muito rápido. Eu acho que a criança também é mais esperta, né? Mais agitada. E aí, eu fui crescendo, mas eu sempre ajudei. Hoje em dia, meu pai trabalha com empresa de torresmo, mas eu, até então, até uns anos atrás, quando eu morava aqui, eu ajudava ele a embalar torresmo. E minha mãe, assim, nunca abriu mão, principalmente da formação, da escola. Meu irmão sempre foi levado, mas minha mãe sempre garantiu as duas coisas para os dois. Mas ele que não quis muito saber, sabe? Mas eu falei assim, não, eu vou estudar. E eu sempre fui a meia CDF da sala, assim, da turma, sabe? Sentava na frente, nunca dei muito trabalho. Sempre fui certinha, tarefa, coisa que minha mãe nunca olhou. Eu acho engraçado, né, que tem os primos, que falava assim, tem que conferir tarefa. Eu falei assim, gente, eu nunca tive isso, conferir tarefa. Minha mãe nem entendendo pra olhar minha tarefa. Não, nem tinha. E, tipo assim, nunca precisou. Às vezes eu fazia dever até na Topic escolar, né? Hoje em dia não é Topic, mas escolar. É escolar. Eu fazia até no escolar pra poder adiantar, porque eu sabia que tarde eu tinha que dar ajuda do meu pai. Mas eu agradeço, assim, tanto a Deus, que eu olho assim pra trás. Gente, eu trabalhava. Lógico, eu tinha as limitações, né? Que meu pai, mas assim, eu ajudava. E mesmo assim, eu não deixei de ser criança. Nenhum momento. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um restaurante ainda, eu chegava da escola, ele ainda não tinha carrinho, então eu não ajudava muito ele nessa parte. Mas eu chegava da escola e lá em casa era um restaurante, então tinha brinquedo de criança. Então lá em casa, 5h30, era o encontro das meninadas. Minha mãe puxava até o cabelo, né? Mas era a queimada na rua, brincava de parquinho lá em casa, bolinho de gude, nem deve existir isso mais, né? Não, acho que não. Eu também acho que não. Mas na minha época tinha um negócio desse. Meu irmão adorava. Então, assim, eu nunca deixei, apesar de trabalhar nesse sentido, eu nunca deixei de ser criança. Nunca. Legal demais, né? E agora, hoje, assim, você médica, colhendo os frutos, né? De todo o esforço. E assim, mas eu acho... Você fala assim, eu me esforcei muito, eu até me esforcei. Mas eu vejo meus pais, o tanto que eles me esforçaram, cara. Porque naquela época, manter uma criança no Criativa... Eu lembro que minha mãe tem uma vez... Ela me conta isso, que eu ia no centro e minha mãe virava e falava assim... Olha, a mamãe tem isso daqui de dinheiro. Às vezes ela ia alguma coisa... Não tem dinheiro pra comprar nada. Nada no centro. Beleza. Aí minha mãe falou que teve um dia que aí eu fui com ela no centro e olhei a vitrine e tinha uma coxinha. Aí eu virei e falei com ela assim, mamãe, olha aquela coxinha, parece ser tão gostosa, pena que você não tem dinheiro pra nada. Ela foi lá e comprou a coxinha. Quem aguenta, né? Como não compra, Compra ou né? não compra. Mas assim, eu tô falando isso porque era uma situação difícil, mas os pais nunca deixaram de batalhar. Então, o Criativo naquela época, apesar de eu ter bolsa e tudo mais, era um sacrifício muito grande. Entendeu? Era muito. Às vezes deixava de fazer, às vezes, coisas básicas no dia a dia. Às vezes comprar uma carne, assim, boa, para poder sustentar na escola. E eu devo, a minha formação hoje, acho que é muito isso. A base da educação foi muito firme, tanto na escola quanto dentro de casa. Eu tô te ouvindo falar e tô lembrando que eu fui lá no seu Instagram e futiquei todos os seus destaques. E eu vi, né, você casando na beirada da praia, em Maraú, numa mansão, assim, em pé na areia, e você podendo prover tudo isso para os seus pais com uma festa maravilhosa, você estava deslumbrante com o seu marido, e eu falei assim, gente, que coisa chique, que coisa rica. Tipo, um casamento para 10 pessoas na Península de Maraú, né, para quem conhece, é um lugar paradisíaco, lindo.
E você podendo, aos 30 anos, aliás, não aos 30, né? Você já tem quantos anos de casado? Um ano só, eu tava com 29. 29, nem 30 anos você tinha, velho, podendo prover isso para os seus pais. Como que é isso, Bruno? Assim, porque eu queria que a gente falasse um pouco, até de dinheiro mesmo, sabe? Como que é a sua relação com grana, com dinheiro, assim? Então, falando um pouco do casamento, o que acontece? Tinha, assim, rica entre aspas, porque a gente queria fazer festa para mais gente, mas minha família é gigante. Na minha festa de 15 anos, deram 400 pessoas. E minha mãe virou pra mim, você pode chamar o quê? 20 amigas. Ou seja, o resto tudo era família. Imagina juntar 2 famílias. Então, assim, foi grana entre aspas, mas eu falei assim, ó, eu quero casar, eu quero fazer festa, eu quero ter vestido, eu quero ter foto, eu quero ter vídeo, quero ter tudo para os amores da minha vida, aquelas pessoas que eu devo tudo a elas. Então, a gente decidiu, falou assim, ó, dá pra gente fazer isso, a gente vai fazer tudo isso proporcionando uma viagem. Porque, igual, meus pais, eles não podiam viajar. Às vezes a gente viajava pra roça, viajava pra uma coisa ou outra. Mas viagem, assim, meu pai foi conhecer avião, gente. Tem pouquíssimo tempo. Minha mãe, então, pouquíssimo tempo. Meu irmão tem pouco tempo, assim, não tem muito tempo, minha mãe morre de medo. Então, eles conheceram isso recente, não tem muito tempo. Então, eu falei assim, eu vou fazer o que eu quero pro meu casamento e vou proporcionar alguma coisa para eles, que é tudo que eu mais quero. E aí a gente juntou minha família, do meu marido, que são as pessoas mais especiais que a gente tem. Lógico que a gente queria levar nossos amigos, minha avó, muita gente. Mas falou assim, ó, é o que dá para fazer, nós vamos fazer isso e vamos fazer do nosso jeito. Então a gente olhou, a gente já tinha ido lá em Barra Grande, a gente apaixonou, porque ela é super deserto. E eu falei assim, vamos ficar num lugar mais deserto ainda. Então, a gente ficou num lugar que não tinha nada do lado. Inclusive, eu até comentei com você que eu já esperava que ia dar muita coisa errada e eu não tava ligando. Porque pra chegar lá é uma missão. Eu falei assim, não, é uma aventura. É uma aventura. Eu falei assim, não importa, eu sei que bombom não vai chegar, o bolo, não tem problema no casamento, pra que bolo, né? Deixa pra lá. Os funcionários não iam chegar. Gente, e deu tudo certo. Não faltou um guardanapo. Tinha um tanto de gente trabalhando, na verdade tinha mais gente trabalhando na cozinha, com garçom, que não sei o quê, do que convidados. E eu falei assim, gente, Deus é tão maravilhoso na minha vida, mas tão maravilhoso, que eu já tava esperando, e eu sou bem tranquila com relação a isso. E deu tudo certo. Deu mais certo ainda porque eu tava lá com os amores da minha vida, meus pais, minha sogra, todo mundo que eu mais amo tava lá. Então, assim, eu e minha esposa, a gente passou um período juntando um dinheirinho, e falando assim, gente, foi... O dinheirinho é ótimo. O dinheirinho, a gente foi juntando dinheirinho e falava assim, é isso. E a gente proporcionou no nosso casamento umas férias pra família. Depois a gente viajou mais. Mas acho que foram 7, 8 dias, a gente ficou com a nossa família. Foi a melhor coisa. E você perguntou a respeito de dinheiro. Como eu sempre... Igual na minha faculdade, gente... Eu achava um luxo pedir no iFood, porque eu não podia ficar pedindo comida no iFood. Nem café, almoço eu fazia. Quando eu não trazia marmita, eu trazia da casa da minha avó, das minhas tias, eu fazia almoço, porque almoçar fora, em Belo Horizonte, é super caro. Então, eu tinha que economizar no café, eu tinha que economizar no lanche, na comida. Eu sabia o esforço que meu pai estava fazendo para poder me manter ali. Então, eu falei assim, eu tenho que me virar também, eu tenho que dar meus pulos. Então, na faculdade mesmo, gente, eu já fiz tanta coisa. Eu entregava panfleto. Eu ia quando eu estava fazendo prova na federal, fazendo concursos, eu ia lá fazer cadastro, que o pessoal da equipe lá pedia, colher informação, aplicar prova. Passava sábado e domingo o dia inteiro aplicando prova. Trabalhei de garçonete, acho que chama monitor de festa infantil. E já trabalhei demais nesses negócios. Então, eu falei assim, eu não posso parar. Eu sei o tanto que meu pai está sacrificando para eu estar aqui. E se eu quero ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso. Então, eu comecei a trabalhar já na faculdade. Eu estudava muito, mas ainda sobrava tempo. Por isso que eu vinha pouquíssimo em Ipatinga. A época que eu mais estou vindo em Ipatinga é agora, mas durante a faculdade eu ficava 3, 4 meses sem vir em Ipatinga. Porque, aliás, eu tinha que comprar passagem, né? Eu tive um tio que me ajudou muito, que ele me dava o voucher da passagem, então me permitia vir aqui. Mas eu também, se eu vinha, eu não podia trabalhar final de semana. Então, eu ia perder 2 vezes, eu tinha que calcular. E aí, eu batalhei, assim, meu marido, inclusive, ele ficou um ano na Irlanda.
E era uma oportunidade, assim, surreal. Eu precisava fazer o inglês, que estava fraco. E eu sentia falta disso na faculdade. E eu falei assim, ó... Ele falou assim, vem, tenta comprar sua passagem e tudo mais, mas aqui eu dou uma ajudada. Eu falei assim, não posso perder essa oportunidade, né? Fui lá. Gente, eu fiz um cartãozinho, acho que eu tenho isso também em casa. Eu fiz um cartãozinho de aula particular. Trabalhei como professora particular de criança também. De inglês, português, matemática. Fui nas escolas, na porta das escolas e lá entregando meu cartãozinho. E consegui uns 6 alunos fixos, assim, de ter aula toda a tarde eu tinha aula, tinha que dar aula para as crianças lá. E nisso eu juntei o dinheiro para comprar minha passagem. Para mais o quê? Para mais nada. Foi só passagem mesmo que eu comprei, entendeu? Eu falei assim, lá eu me viro, eu arrumo um trem para fazer lá também, eu vou dar conta. E aí foi uma grande amiga minha comigo e nós fomos para lá na Irlanda. Fiquei 2 meses lá fazendo uma aula de inglês e aproveitando, passeando. E minha sogra também, nesse sentido, no início ela foi com a gente também, ela passou uns dias lá e ela me ajudou super também. Então eu vou olhando pra minha história, assim, eu falo assim, gente, não sou eu, tudo bem, eu fiz um esforço, mas eu falo assim, tanta gente me ajudou, de maneira consciente ou inconsciente, eles me ajudaram tanto. Eu vou assim, eu até lembro, quando eu entrei na faculdade, eu até cheguei a comentar com você, tem uma amiga da nossa família que viu, faltava um dia para ir para Belo Horizonte, e falou assim, nossa, você tá sem unha para fazer. E eu apertada, imagina o tanto de gasto que eu tava tendo para mudar para Belo Horizonte. Disse, não, isso aqui não é nada não. Eu falei assim, não, toma o dinheiro e vai fazer sua unha, porque você não pode aparecer na faculdade sem fazer a unha. E a última coisa que eu tava ligando, né? Mas eu falo assim, que cada detalhezinho que na minha formação foi me ajudando, minhas tias com a marmita, que isso me fazia economizar horrores. O meu tio com a passagem. Então eu me esforcei, igual essa da viagem para Irlanda, eu me esforcei, juntei o que eu pude. Mas teve gente lá também me ajudando, sabe? E foi um crescimento tão grande, tão grande. E essa luta com dinheiro, eu falava assim, era pequenas coisas. Às vezes eu tinha que comprar roupa íntima, mas eu tinha que me planejar. Se eu vou juntar R$ 5 por mês, que em 6 meses eu vou comprar. Então era tudo calculadinho. Eu não extrapolava, não. Até um dia, quando eu comecei, isso já no início da faculdade, agora indo mais à frente, eu comecei a namorar com meu esposo e ele também foi uma peça, assim, fundamental na minha vida. Tanto no meu suporte com meus estudos, como financeiramente. Eu não podia ficar saindo. Eu ia sair para comer pizza? Não ia. Em Belo Horizonte, estudando. Sem chance. Eu ia sair para algum lugar. Então, o meu esposo, meu atual marido, também, de certa forma, me proporcionou esses luxos, que para mim era luxo na época. Pedir no iFood. Nossa, era sensação pedir comida no iFood. E hoje? Como que você lida com dinheiro hoje, dona Bruna? Hoje eu trabalho muito. Não sou gastadeira. Muito pelo contrário, pela essa história de ser sempre assim, regrado, de ter uma consciência de juntar. Não é que eu sou... Nossa, economizo tudo que eu ganho também, não, né? Porque agora que eu tô usufruindo um pouquinho, sabe? Falo assim, agora eu posso... eu tô precisando de roupa íntima, eu vou lá e compro. Eu quero comida no iFood, eu vou lá e peço. Não tenho que ficar calculando mais. Eu planejo, não sou gastadora, mas eu planejo os objetivos a curto, médio e longo prazo, na medida do possível. E se tivesse, eu tô no objetivo e tiver que trabalhar mais, eu trabalho sem problema nenhum. Ô, Bruna, seu marido trabalha com você hoje? Uma curiosidade. Não, ele tem a empresa dele. Entendi. Não, a gente Eu achei que vocês trabalhavam juntos. Porque não. eu ia aproveitar a oportunidade pra gente falar disso, né? Porque eu hoje trabalho com meu marido e não é fácil. Não, né? Não. É porque é difícil separar as relações profissionais, pessoal, né? Do casamento. Então, ainda mais pra mulher, né? Você pensa, a gente tem uma discussão de trabalho ao longo do dia e aí, quando dá 18 horas, você vira uma chavinha? Claro que não, entende? Não, E ainda não mais, mesmo. ainda mais hoje, na condição que a gente trabalha só dentro de casa, muito junto. Então, agora a gente separou os escritórios, né? Pra dar uma aliviada, pra dar uma amenizada. Mas, assim, é muito difícil. Aí, eu acho que em algum story que eu vi, que você falou reunião com a equipe, que eu vi uma fotinha dele, eu falei assim, gente, será que a Bruna trabalha com ele? Vou perguntar pra ela. Mas é porque, na verdade, ele organiza muito a minha vida, a minha agenda. Ele me ajuda super, super. E eu acho que não dá muita confusão, porque, assim, ele é meu braço direito. Ele me ajuda em tudo, toma conta do que precisar. E ele... Como é que não dá nem pra joar, né? Porque eu não tô totalmente aqui. Então, esses momentos que ele me ajuda, eu até adoro. Porque eu fico metade da semana praticamente longe.
E ele de lá, eu de lá, de Belo Horizonte, ele de cá, ele organiza a minha vida. Agora, eu acho que se tivesse que trabalhar pessoalmente, assim, o tempo todo, junto, eu acho que eu teria também dificuldade. Super entendo. Ô, Bruno, e sabe outra coisa que eu vejo? Você, né? Uma mulher super moderna, descolada, desapegada, porque eu vi, né? Que você é muito tranquila, tipo, com sua aparência, se der pra fazer unha, deu, se não der, você não vai deixar de fazer nada por causa disso. Mas, assim, você não tem esse olhar tão detalhado, assim, tão em relação a essas coisas. E, ao mesmo tempo, você é uma pessoa, por exemplo, que se casou muito nova, que tem um relacionamento, né, que já vem de longa data. Você é uma pessoa extremamente religiosa, que eu sei, né? Então, assim, como que você enxerga isso hoje, assim, né? A mulher moderna, né? E inserida nesse contexto de um mundo totalmente louco aí, e, né, louco no sentido de Padrões, né? de divergências, né? E, no entanto, você, a sua vida, a gente percebe que é uma vida tradicional. Aos 30 anos, você é uma mulher casada, uma médica consolidada, uma profissional bem-sucedida, né? Como que você enxerga isso? Ó, primeiro, eu vejo assim, tem muitas coisas da minha mãe, mas eu sou o meu pai. Meu pai assim, de perseverar, de batalhar, não que minha mãe não seja isso, mas a minha mãe é do lar. E eu sou, assim, desbravadora, assim, eu vou, meus pais ao pai vai mesmo e vai. Então, assim, eu sou tradicional, sim, sou casada, sou evangélica, sempre fui criada num padrão, num molde, assim, mas eu sou tranquila, eu acho que eu sou muito objetiva, sou prática, assim, sabe? Até mesmo pelo corre-corre, eu não posso me sofrer com pequenas coisas. Você é extremamente pragmática, é impressionante. Não, eu não posso. Eu não fiz a unha, não vou poder ir no casamento. Ah, gente, eu vou no casamento e eu não tô nem aí pra unha. Não achei o número da minha sandália. Compra um número maior, e daí? Exatamente, esses dias eu tive que fazer isso. Ai, meu Deus, gente, não tem. Eu ri muito dessa história. Ai, é o que temos, Vocês né? pensam, a pessoa vai num casamento chiquérrimo, vestido chiquérrimo, chegou, amou uma sandália, não tinha o número dela, ela comprou um número maior. E aí a sandália é um tanto assim maior no pé dela. E uso, tá? Não sei o quê. Gente, pensei no vestido, eu não esqueci da sandália. Assim, nossa, aí eu vesti o vestido da maquiadora, eu já tava lá maquiada. Assim, nossa, não tem sandália pra poder ir, gente. Fui no shopping, o casamento é 8 horas. 7h30, tá eu no shopping rodando. Falei assim, mãe, não vamos olhar muito não, é esse aqui mesmo. Ah, ficou grande. É essa mesmo. Grande do jeito que tá, vai essa. E às vezes não é porque eu não sou cuidadosa, gente, é o que dá, eu não sofro. Uma coisa que eu falo com meu marido, eu não sofro. Problema tem solução pra fazer agora? Tem. Ah, não tem? Então deixa pra pensar no outro dia. Hoje não vamos resolver esse problema. Sandália, é essa que tem agora? É essa, ótimo. E depois? Depois não tem problema. Depois nós vamos pensar. Então, acho que eu sou resolutiva, até mais que eu tenho que ficar um pouquinho correndo no meu dia a dia, um pouquinho. Uhum. Assim, de cidade pra outra. Então, eu não posso ficar atenta aos problemas. Eu tenho que resolver e bola pra frente. E eu acho que nem é questão assim, porque a mulher tem que andar de cabelo escovado, unha feita. Não é porque eu não acho isso, eu gosto de me cuidar. Na oportunidade que eu tenho, eu gosto de fazer minha unha, eu gosto. Só que às vezes não tem tempo. Não é prioridade também. E aí eu tenho que escolher. Ou eu vou tomar banho ou vou fazer a unha. Aí eu vou fazer o quê? Vou tomar banho, né? Prioridade. Ou eu vou no salão, ou eu vou lá atender meus pacientes que estão me esperando. Óbvio que eu vou lá atender. E assim, meu serviço, primeiro, Deus, obviamente, minha família e meu trabalho é uma grande prioridade no momento. Você não sofre por essas coisas? Não sofro. Tem paciente aqui, tem um paciente não sei o quê, dá pra você vir, não tem horário? Beleza, 5 horas da manhã eu tô disponível, posso ir. Sabe? Não, me ajeito, dou um jeito pra qualquer situação que for. Tem situações incontornáveis? Tem situações que eu fico triste? Obviamente tem situações. Mas, assim... Se não der pra resolver aquele problema, eu tenho tanta coisa pra fazer. Não dá pra esperar. Velho, eu até coloquei um ponto aqui pra gente conversar, que é justamente isso, assim, de saúde mental da mulher hoje em dia, né? Porque
você, por exemplo, com a rotina que você tem, você um dia está em BH, daí a pouco você entra no ônibus, se você achou passagem de avião que cabe no seu bolso, ok, se você não achou, você pega um ônibus e vem feliz. A nossa primeira conversa, você estava dentro de um ônibus em trânsito de BH para Ipatinga. Isso. E aí, chega aqui, você tem atendimento em Ubaporanga, em Ipaba, em Timóteo, no Vale do Aço, em uma clínica, em outra clínica, e com tudo isso... Eu fico imaginando, assim, se você fosse uma pessoa presa aos padrões, né? Porque hoje em dia, eu falo que nós, mulheres, tem muitas coisas que nos aprisionam. Eu assisti um vídeo recentemente falando disso. E cada vez mais existem prisões. Se antes uma mulher só precisava de fazer unha toda semana e escovar cabelo uma vez por semana, hoje... Ela tem a prisão da unha de gel, ela tem os cílios, né, as extensões de cílios, inclusive, o oftalmologista. Ela tem a limpeza de pele, ela tem a parte da estética, ela tem a depilação a laser, ela tem... É tanto procedimento que vai aprisionando a gente e a gente vai ficando dependente, assim. E eu falo que se a gente não falar assim, poxa, eu, por exemplo, eu sou essa mulher, tem umas coisas que eu não me identifico, e aquilo não faz minha cabeça. Todo mundo em volta, igual, né? Hoje mesmo tinha uma prima minha falando comigo. Ela já cansou de falar comigo. Tá na hora de você pôr botox, tá na hora de pôr botox. E eu resisto bravamente, porque assim, eu não quero... Primeiro, que não me incomoda, sério, e eu não quero ter essa prisão. Eu não quero ter mais uma prisão. Eu gosto de fazer minha unha toda semana, mas essa semana não deu. Então, assim, tudo bem, eu fico bem com isso também. Mas, assim, eu não gosto, eu acho que é difícil, né, você hoje, ainda mais, eu não sou mãe, eu fico imaginando quem é mãe, porque é mãe, esposa, trabalha fora, tem que dar conta de uma empresa muitas vezes, e de todas essas exigências de padrões estéticos e de beleza. Então, assim... A sua rotina é uma loucura, né? Você veio direto para cá, você nem sei se você almoçou hoje, enfim. Corremos lá, compramos um lanche, aquele negócio tudo. Como que fica, assim, essa questão da saúde mental? Assim, você tem algum cuidado, tem alguma coisa que você busca, que você vê que, tipo, isso te volta pro eixo quando você sai, sabe? Que você, né, ter ali, que você busca sua paz, que você traz aquele ponto em que você... faz as coisas de uma maneira devagar, né? A gente conversa com você e vê que você é uma pessoa muito acelerada, né? Eu tenho um pouco disso, eu reconheço essas coisas, né? A mulher que fala de uma forma muito acelerada, que é muito objetiva, que é muito pragmática, então você vê que, tipo, o histórico dela, né? Muitas vezes não é nem porque ela quer ser assim, é porque a história da gente levou a gente a ser assim. Eu por exemplo, eu tenho o hábito de comer muito rápido. Nossa. E quando eu parei para pensar, não tem muito tempo, que eu falei assim, gente, por que eu como rápido desse jeito? Né? E aí eu fiquei lembrando dos meus horários de almoço lá atrás. Eu não tinha tempo, era de engolir a comida. Ou eu engolia a comida, porque se eu fosse mastigar 10 vezes cada garfada, não dava tempo. Então, assim... E aí, depois você se vê fazendo isso de uma maneira... E às vezes você tem tempo e não consegue mais, né? Não, virou hábito. Você não desacelera. Virou hábito. E aí eu queria, assim, que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, assim, no seu contexto, na sua rotina. Com relação, por exemplo, você falou saúde mental. Eu tento me manter centrada, concentrada. Eu acho que também, assim, um pouco da fé que eu carrego, às vezes um momento de dificuldade, saber que Deus está comigo. E minha família, gente, eu falo que minha família é tudo pra mim. É um momento onde que eu desacelero. Eu falo assim, nossa, pelo menos assim, o final de semana é da minha família. Eu tiro com meus tios, com minha avó, com minha mãe. Eu acho que é um momento que eu desacelero. Mas, igual você falou, eu sou super acelerada. E eu faço terapia. Esse mês, quer dizer, eu não fiz não, porque não deu tempo, sabe? Mas, teoricamente, eu faço terapia. Teoricamente, era para, inclusive, eu estar fazendo, entendeu? Mas eu tento manter uma terapia pra quê? Pra nada, às vezes eu não tenho nada pra falar. Sim, o que você fez? Trabalhei. E mais o quê? Não, hoje eu só trabalhei mesmo. Nossa, trabalhei demais. E mais o quê? Não, é só isso, mas tá tudo bem, tá. Tô trabalhando também, tenho que trabalhar muito. Mas eu acho assim, eu faço terapia, que eu deveria ter feito esse mês, que não deu tempo. Eu acho que isso também me ajuda, sabe? Então, eu vejo assim, nos momentos de dificuldades, a primeira pessoa que eu busquei foi Deus. Eu acho que a fé me ajuda a manter alinhada. O Deus que eu sirvo, manter o coração, assim, para Deus. Jesus é, assim, a minha vida. Eu acho que isso ajuda muito. Porque dificuldade, gente, ai,
Claro que a gente vai ter. Minha família, eu acho que... E, assim, minha família engloba meus familiares, meu esposo. E o que me tira, assim, que me dá um alívio diário, assim, que me descansa, que faz eu perder tempo. Assim, às vezes eu tô cheia de coisa pra fazer, mas eu vou perder meu tempo. São as minhas cachorras. Amo minhas cachorras. Então, ter um tempo com elas, assim, abraçar, beijar. Às vezes eu até atraso uns minutinhos por causa dela. E você falou um negócio de padrão. É o seguinte. Não julgo. Eu também não. Quem gosta tem que ser feliz. E assim, ótimo. Porque eu não sou assim, nossa, não quero fazer procedimento. Inclusive, estou precisando, que meu Botox venceu. Eu já faço, inclusive, desde os 25 anos de idade. Então, assim, você te incomoda? Não, então não. Então, às vezes eu atendo até paciente falando assim, a filha leva e fala assim, aqui, minha mãe tá precisando de operar isso daqui e tudo mais. Se for grau leve, né? Porque tem alguns casos que realmente tem indicação. Mas fala assim, minha mãe tá precisando de operar isso aqui, ó, como é que tá? Eu falei assim, E incomoda, senhora? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, não, nem queria fazer. O senhor, assim, como não tá num grau leve, dá pra esperar, assim, ó, você não tá com vontade. Então, assim, respeito quem não quer, sabe? Imposição de padrões, assim... Não, eu acho que não vou na vibe, não vou, vou fazer micro porque tá na moda, não. Vou fazer um indigel. Gente, eu nunca fiz um indigel. Nunca fiz. As pessoas falam assim, é bom que dura mais. Eu falei assim, não, mas não quero que dura mais, não. Tá bom, sim. Ou então, às vezes, eu vou mudar de ideia também depois, não tem problema. Uhum. Então, eu sou muito flexível a essas coisas de padrões. Assim, se hoje eu não quero fazer um indigel, pode ser que amanhã eu queira. Porque eu mudei de ideia. Hoje eu nunca fiz preenchimento. Não é porque eu não gosto e recrimino alguém que faça. Só porque eu não quero. Não quero fazer agora. Não vejo necessidade, mas se um dia me incomodar alguma coisa, eu vou fazer. O que é beleza pra você? Gente, beleza, acho que acima de tudo é bem-estar. A pessoa, às vezes, pode não ter o padrão de beleza que hoje em dia a gente julga bonito, mas ela tá, assim, bem-estar lá em cima, entendeu? Tá com autoestima ótima. Gente, isso é beleza. Bem-estar é beleza. E tem gente, às vezes, belíssimas, assim, que padrão de beleza fala assim, nossa, maravilhosa, que tá péssima. Que o bem-estar dela tá horrível, a autoestima tá baixa. Então, acho que bem-estar resume bem beleza. E sucesso, Bruna? Sucesso? Sucesso. Você se considera uma mulher de sucesso? Uma pessoa de sucesso? Eu me considero no caminho, assim. E vou alcançar, se Deus quiser, com meus objetivos. Mas uma coisa que eu sou muito sucesso, igual eu olhei esse final de semana, gente, uma coisa simples. Mas, assim, me deu vontade, eu não chorei, porque senão meus pais iam perguntar. Mas esse final de semana, nós viajamos pra cidade do meu pai. E a gente tinha 2 carros. Não, vão em todo mundo. Vai todo mundo em um. 5 pessoas. Apertado, 5 adultos. E eu olhei lá no carro, tava meu pai, minha mãe, meu marido, meu irmão e eu. 5 pessoas. A viagem também não era muito longa, umas 2 horas. Eu falei assim, cara, que momento. Isso é sucesso. Riqueza. Isso é sucesso. Eu falei assim, Deus, obrigada por estar aqui, numa viagem com meus pais, no lugar com meu pai todo feliz que vai pra cidade dele. Eu podendo fazer uma viagem, assim, nada a ver com meus pais. Isso é a maior riqueza. Meus pais, sabendo que todo mundo aí naquele carro estava com saúde, estavam bem, não tem nenhum problema sério de saúde. Cara, eu falei assim, Deus, obrigada por esse momento. Isso daqui é a maior riqueza da minha vida. Legal demais, é. Não, eu falei assim, gente, eu não mereço tanto, sabe? Isso é riqueza. Isso é riqueza. Passar assim, eu saí de casa muito nova. E eu poder usufruir com meus pais esses momentos, pra mim, tem coisa melhor. E Bruna, você normalmente liga para a opinião das pessoas, para o julgamento? Você se importa? Importo. É mesmo? Importo super, juro. Olha que legal, velho. Eu não sou, tipo assim, não tô nem aí. Desapegada. Não sou assim. Eu importo super. O que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. É engraçado, eu gravei com a Isabela é economista, e aí ela falando o quanto ela não se preocupa com a opinião dos outros. Nossa. É muito bom ouvir essas opiniões divergentes, assim, eu né? Eu importo. Eu me preocupo se eu tô fazendo bem a alguém, assim. Ou então, assim, nossa, será que eu falei uma coisa? Eu importo, até com meus pacientes. Você fica chateada se alguém fala alguma coisa com você, assim? Que tipo, às vezes você sabe que aquilo não é real, mas como a pessoa pensou aquilo a seu respeito, você se chateia, assim? Me chateia porque eu me cobro. Tipo assim,
Ai, eu vejo muita gente falando assim, ai, não ligo, você tem que se... Não pode se cobrar, porque as pessoas, gente, eu me cobro, infelizmente, tem que tratar, né? Terapia tá aí. Mas eu me importo. Eu não consigo. Eu falo assim, gente, e aí? Por exemplo, eu conheci uma pessoa nova. Será que aquela pessoa gostou de mim, tal? Será que eu fui muito assim? Porque eu sou meio desinibida, sabe? Será que eu fui muito assim? Eu penso, às vezes, ai, será que eu tratei aquele paciente da melhor maneira possível pra poder... Eu me preocupo, sim. Eu não sou desapegada. Se eu falo alguma coisa, eu acho que tem a possibilidade de alguma pessoa não gostar, eu fico assim, nossa, meu Deus. Eu não gosto de decepcionar as pessoas, sabe? Eu me cobro em não decepcionar. Chefes, pais, amigos, pessoas que eu não conheço, pessoas que estão me vendo. Eu me preocupo, sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que sobre críticas, né? Que a gente reconhece no outro aquilo que tem na gente. Que a crítica, muitas vezes, ela é uma confissão disfarçada. Então, tipo assim, se tem alguma coisa em você que me incomoda muito, a ponto, por exemplo, de eu chegar em casa e virar e falar assim, nossa, Vita, a Bruna tem alguma coisa assim e tal, não sei o quê, que... Aí, você pode parar para pensar e ver que, tipo, ou você tem o mesmo problema, ou trazer aquilo para você, porque aquilo te afeta ao ponto que você também tem esse mesmo problema. Entendi. É louco isso, velho. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, assim, quantas vezes é o famoso ranço, né? Que você fala assim, nossa, eu tenho um ranço do fulano. Você para refletir por que você tem ranço dele, o motivo que te faz ter ranço dele, e você pode ter certeza que aquilo é um problema seu. Aham. Doido isso. Mas é de se pensar mesmo. Super de pensar. Sobre isso. Você se considera uma mulher que pensa fora da caixa, assim, que quer fazer coisas que ninguém ainda fez, que tem ideias inovadoras? Como que você é, assim? Eu tento pensar fora da caixa. Eu tento buscar conhecimentos que me levam... eu acho que especialmente médico, aquele assim, né? Nossa, é medicina, nananã, e tudo isso, né? Eu tento pensar bem fora da caixa, tentar trilhar algumas coisas diferentes. Mas a gente é doutrinado, eu falo que na faculdade de medicina, a gente é meio que doutrinado para fazer certas coisas. A gente é doutrinado para não saber de finança. A gente é doutrinado para não saber de investimento. A gente é doutrinado para quê? Para prestar serviço. Como se prestar serviço não fosse uma empresa, não fosse vender algo. Assim, eu sempre busquei, assim, eu quero conquistar mais, eu quero... Então, eu tento pegar caminhos fora do óbvio, assim. Por que você não vai trabalhar naquela empresa que já está assim? Eu não sei se eu quero ser daquela empresa, funcionário, por exemplo. Então, eu tento não trilhar o mesmo caminho. É lógico que tem as limitações, que a gente foi criado para isso, mas eu tento pensar. Hoje você tem vínculo CLT em algum dos lugares que você trabalha? Não. Todo CPJ? Todo sou PJ. E você separa bem sua vida PJ de PF, assim? Agora, financeiramente falando, né? Em termos de gestão mesmo. Eu não existo como PF, eu acho. Acho que eu não recebo nada em PF, eu não tenho nada em PF. Mas eu falo assim, porque uma das coisas que a gente escuta muito, né? Eu escutei depois que eu comecei a empreender. É que a gente tem que aprender, por exemplo, a gente tem o Prolabore da empresa, né? Uhum. Você tem que ter o seu Prolabore, aprender a conviver com o seu Prolabore e separar o seu Prolabore do restante da empresa, porque senão, né, enfim, eu ainda estou aprendendo em processo, ainda estou a caminho disso, mas a ideia é essa. Não, eu separo bem. Separo da empresa, meu é meu. Assim, meu salário. O salário da minha empresa que ela me paga é meu. É isso. O resto é da empresa. É isso mesmo. Não, mas é porque, assim, PF mesmo eu não recebo, praticamente. É tudo da empresa, a empresa me paga. Separo, até que eu separo bem. Eu ainda estou em processo. Difícil, né? É muito difícil. É porque você recebe muito, bobo. Quando você recebe pouco, você consegue dividir, entendeu? Foi mas ótimo assim, você recebe um pouquinho, só isso mesmo que você tem, entendeu? Ótimo, muito bom ouvir isso, muito bom. Porque você recebe muito, então aí fica difícil de administrar, eu entendo. E sobre ser mãe? Você tem vontade de ser mãe? Polêmica, né? Não. Polêmicasíssima. Mas todo mundo que assim, perto de mim sabe a resposta. Até hoje, não. Não tenho vontade. Inclusive, todos os meus amigos já são mães. E eu falo assim, meu Deus, se eu for dar conta do que eu faço,
Ainda ser mãe, não tem jeito, não casa, entendeu? E eu achei até, uma amiga minha até falou assim, ó, a gente fica esperando que a gente tenha uma rotina para o filho se encaixar a nossa rotina. Na verdade, a gente se encaixa na rotina do filho. Concordo super, porque a gente é muito egoísta, né? Mas esse pensamento deixa de ser egoísta. Só que eu não quero encaixar. Eu não quero encaixar na vida de um filho, possível filho. Você não tem esse desejo, essa vontade? Ainda não. Estou na terapia para poder ver se esse desejo vem, sabe? É, porque a vida também, cada fase é uma fase. Exatamente. E a gente tem o direito de mudar de opinião, É, né? e eu quero mudar. Eu não me vejo, apesar de eu não querer filho, eu não me vejo envelhecer sem ninguém, sem ter um filho. Mó sem graça, né? E foi sem graça. Assim, nossa, imagina eu vou ter um filho. Mas eu falo assim, e aí, você vai querer ter? Para no futuro você ter, na velhice? Eu falei assim, não. Congela os óvulos. Não, com certeza. Isso é projeto para 31 anos, isso aí, sem dúvida. É, só isso que eu te falo. Mas não tenho vontade ainda, mas eu tenho vontade de mudar de ideia. Entendi, Tenho vontade. entendi. E me fala uma coisa, eu tenho um trechinho do podcast que eu faço um papum, assim. Eu pergunto e você responde, tá bom? Mas tá bom. Não é nada de Tem outro opção mundo, pula? não tem opção pula. Você tem que responder alguma coisa. Ai, Jesus, tá. E aí, eu queria que você contasse pra gente um livro que mudou sua vida. É Segredamente Milionária? Por quê? Ai, porque deu muitos insights, assim. É, não tem nada a ver, né? Você achou que eu falava um romance, né? Não tem nem sim. Não, de forma alguma. Ah, Você eu já esperava. É, Aham. eu não sei explicar, porque assim, eu desde a minha residência, eu já tinha aberto os consultórios. Então, mas foi assim, bater na cara, sabe? E nesse livro me deu muito insight, assim. Eu não falo só de dinheiro. Eu falo assim, de forma de pensar, de forma de lidar com as pessoas, forma de atrair certas coisas. Então, assim, de blindar de certos assuntos que não vai agregar nada na sua vida. Eu acho que esse livro me agregou muito. Eu já li outros, mas esse foi até recente que eu li. Eu achei que me deu muitas dicas boas para minha vida. Lá em casa tem uma lista de livros, porque Vitor, ele era do mercado financeiro, né? Então, assim, ele dava consultoria, ensinava as pessoas a investir em bolsa. E aí, do que ele me fez ler, na verdade, eu comecei a ler e não terminei, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Eu imagino que deve ser mais ou menos na mesma... Esse eu não li ainda, mas já me indicaram. Na mesma linha. Deve ser. Leia, é bom. Pois eu tenho. Eu tenho, na verdade, assim, é engraçado, né? A gente vai ficando meio preguiçoso para leitura. E agora, eu tenho visto o quanto o celular tem me consumido, as redes sociais, principalmente por causa do trabalho, e o quanto isso tem me prejudicado. Por exemplo, eu tenho quase certeza que isso tem prejudicado muito o meu sono. Ah, com certeza. E agora eu preciso de fazer o caminho inverso. Só que a gente é tão apegado, tão acostumado a não fazendo nada, né? Porque o ócio, ele não existe mais. Não. O ócio é você ficar ali na rede social Fazer nada. dando estímulo pro seu cérebro o tempo inteiro, recebendo um monte de propaganda, um monte de estímulo, um monte de informação o tempo inteiro. E aí, eu acho que a gente tem que fazer o caminho contrário agora, né? Eu acho que a gente tem que começar a abrir mão disso e preencher, tentar ficar sem, para conseguir ficar sem, preencher com outras coisas. Sim, E leia. aí, ler é uma... Sabe como é que você vai engalobar? Igual meus livros estão aqui. Engalobar é ótimo. Ah, entendi. Mas você lê? Leio. Mas e na hora que pisca as coisas aí? Não, eu não tenho notificação nenhuma no meu celular. Mas sabe o que eu acho? Que a tela tem atrapalhado meu sono. Mas altera o ciclo circadiano. Eu- Isso é científico, altera. Eu tenho acordado todas as noites, 3, 4 horas da manhã. Pra quê? Acordo, fico 1h30, 2 horas acordada, e aí me dá aquele sono de novo, o dia tá amanhecendo, e eu tenho que levantar morta de cansada. Olha que loucura. Não, mas altera totalmente. Isso tem acontecido muitos dias. Então, assim, eu acho que agora... e assim, tem me incomodado muito o tempo que eu tenho dedicado, sabe, pro celular, assim. Porque às vezes eu falo assim, gente, eu fiquei aqui 40 minutos rolando esse trem aqui. Nada, perdendo, não agregou nada Um monte na de vida. informação idiota que a gente fica vendo, É. né? E assim... O meu marido, eu implico com ele a respeito disso, porque, gente, e aí? Você viu um tanto de coisa. Não é que eu não veja, tá? Ah, eu não vejo, só Não, vejo. isso é viciante. Mas eu, de certa forma, eu me controlo super com relação ao celular. Primeiro que não dá tempo. Uhum. E a não ser que eu não esteja nada, por exemplo, assim, nada pra fazer,
Até em viagem. Em viagem eu faço o quê? Eu leio. Meus livros ficam aqui, aí em viagem eu leio. Mas eu acho perder tempo, gente, ficar rodando, assim. Lembrando que não é que não faça, sabe? Eu faço. Mas, assim, eu não faço de... Não me incomodo tanto que eu faço. É bem pouco mesmo. Às vezes eu uso mais pra poder postar, trabalhar, do que ficar... Nossa, vendo o que as pessoas estão fazendo. Não é uma coisa que eu costumo fazer, não. E qual que é a visão que você tem de rede social hoje? Rede social, gente, é um grande aliado. Mas que a gente perca tempo com ela, assim, sabendo equilibrar, ela dá mais retorno do que faz mal. Tô falando da nossa idade, tá? Pra criança eu já penso um pouco diferente. Mas assim, hoje a rede social acho que é um grande aliado. E não tem jeito de fugir. Assim, ai, vamos privar rede social, cancelar, sei lá, qualquer coisa. Gente, não tem jeito. Rede social veio, vai vir e vai vir cada vez mais. Ela vai se controlar? Não. A gente vai se controlar. Então, que a gente aprenda com isso. Fazendo o quê? Faça terapia, viu? Vamos embora pra terapia, mais um assunto da terapia. Então, é isso. Agora, sério, assim, né? Já que você tocou nesse assunto de novo da terapia, como que a terapia te ajuda hoje em dia? E como que você acha que a terapia pode ser benéfica, assim, para as mulheres, de uma maneira geral, né? Já que a gente tá falando aqui de mulher para mulher. Igual a minha terapeuta, eu faço presencial? Não, porque não dá tempo. Então, eu faço online. Então, ótimo. Eu acho que ajuda na seguinte questão. Às vezes, tem situações, até mesmo dentro de casa, eu falo assim, gente, será que eu agi certo? Tem uma coisa que eu tô fazendo errado? Então, assim, compartilhar de uma pessoa completamente de fora, externa, que às vezes nem conhece tanto da sua vida, acaba que a terapeuta vai conhecendo, né? Mais do que todo mundo. Mas, assim, fala assim, eu agi certo? Assim, eu fiz certo? Qual outro caminho que eu poderia ter feito? E de tirar um tempo pra você. Eu tenho uma amiga minha que ela é psiquiatra. E ela sabe que eu não tiro tempo pra mim, gente. Eu não tiro. Eu sei que tô em fase de crescimento profissional, mas eu não tiro. E o início da terapia, na verdade, foi pra poder fazer o quê? Só pra tirar um tempo pra mim. Por mais que eu não tenha nada pra falar. Pra parar tudo que você tá fazendo. Pra falar assim, aqui, esse é meu momento. Porque se eu não gasto meu tempo pra poder fazer unha... Gente, a unha também é o seguinte, é porque eu opero toda semana. Não, peraí, porque os outros vão achar que eu não faço unha, entendeu? Essa não é ótima. Não. Gente, aqui, esse negócio da unha. Não, peraí que eu tenho que esclarecer esse assunto, senão o pessoal vai achar que eu não tô cuidando de mim, entendeu? A sua reação foi ótima. Não, é porque a unha tá vindo nesse podcast muito frequente. Gente, a minha unha está com cutícula feita, lixadinha, bonitinha, só não está pintadinha. Por quê? Porque eu opero praticamente todo dia, como é que eu vou... E descasca fácil. Então, eu não vou ficar pintando, porque todo dia é melhor do que ficar assim, do que ficar com a unha descascada. Então, só lembrando desse assunto. Mas a unha, por exemplo, seria um momento que eu tiraria pra mim. Como eu sou mais prática, eu tiro, mas não fico pintando, você, então, vamos escolher uma função que você tire pra você. Eu tenho uma amiga aqui, inclusive, uma outra amiga que tem uma clínica de estética aqui, ela botou a funcionária dela em cima de mim. Aqui, seu horário é amanhã às 15 horas, sei lá, 19 horas pra fazer uma massagem. Eu falei assim, mas eu não marquei, não? Não, mas tá marcado. Eu falei assim, uai, tá? Não, mas não dá pra eu ir, não. Porque eu tenho que resolver um negócio do consultório, tenho que mandar planilha. Eu falei assim, não, mas se você não vir, vai ficar esse buraco, você vai deixar? Ih, pressão. Aí eu falei assim, tá, então tá. Essa é a amiga mesmo. Aí eu, né? É assim, entendeu? Então, tirar a terapia, fazer a questão da terapia, que eu não fiz assim mesmo, mas eu vou fazer, é mais questão de autocuidado. Entendeu? Assim, saúde mental, lógico, mas poder reservar um tempo pra mim. Quando eu comecei a fazer aula de bateria, e que você, né, você chega e aí você acha que você não tem coordenação motora, você acha que é igual quando você vai aprender a dirigir, né? Aprender a dirigir, não sei se você se lembra, antes de você aprender, você acha que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Passar a marcha, pisar na embreagem, dirigir e tal. Eu lembro exatamente desse, até que você treina, o seu cérebro modula ele e você começa a fazer. E vai. A aula de bateria, cada virada é uma chavinha que você dá no seu cérebro. Cada música que você vai tocar de uma maneira diferente, até ficar automático, é uma chavinha. Então, cada aula é cada aula. E aí, se você não está ali 100%, com 100% da sua atenção, focado naquilo, a chance de você não conseguir é gigante. Você não conseguir fazer as viradas e coordenar tudo. Faço ideia. E aí, nas primeiras aulas, eu falei assim, gente, isso é muito terapêutico, porque não tem como. Tipo, como que eu vou estar ali
pensando no meu trabalho. Não tem como conciliar, é impossível. E mulher, sim, mulher tem o dom de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem essa fama, que eu acho que é muito ruim, inclusive, que a gente não deveria se apossar disso. Não, é verdade. Apesar de ter essa habilidade, né, muito mais facilmente que o homem. Mas, assim, hoje, por exemplo, a minha meta de vida é voltar a fazer uma coisa por vez. Porque eu estou o tempo inteiro fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Se eu ponho um copo de água para encher, eu faço outra coisa enquanto o meu copo de água está enchendo. Ou eu olho alguma coisa no celular, ou eu pego alguma coisa na pia. E assim, quando eu me dei conta disso, eu falava assim, gente, não tem nada, sabe, o tempo inteiro. E aí, eu vou picando as coisas que eu vou fazendo ao longo do dia, assim, porque eu começo a fazer uma coisa, eu lembro que eu tenho que fazer outra coisa, eu lembro que eu tenho que fazer outra coisa, eu lembro que eu tenho que fazer. Aí, no final, eu tenho um monte de coisas começadas, nada concluída plenamente, e aí eu fico louca, entendeu? Então, assim, hoje eu faço a minha lista de coisas que eu tenho que fazer naquele dia, enquanto eu não concluo o que eu preciso de fazer. Eu não paro, eu tô tentando fazer o processo reverso, né? E é justamente isso, assim, é o tempo para você. A unha, por exemplo, por mais que a gente vai fazer unha, a gente fica com o celular na mão, a gente está conversando com alguém no WhatsApp ao mesmo tempo, resolvendo alguma coisa de trabalho, né? Então, assim, procurar hoje atividades, coisas em que você não consegue obrigatoriamente fazer duas coisas ao mesmo tempo, para mim, já é a terapia, né? Mas é verdade. Procurar fazer atividades que só exigem aquilo, igual concentração. Uma coisa que eu comecei a fazer, já fiz o quê, gente? 3 vezes, porque não deu tempo de fazer ainda mais. O quê? Aula de tênis. Meus amigos do meu marido, vamos pro tênis. Mas é um momento, assim, gosto super, não tá dando tempo de ir, mas eu gostei muito das aulas que eu fiz, porque é ali. Você não tem opção, nem no celular você tá perto, você tá só com a raquete e a bolinha. Então, essa noção de cuidado, seja no esporte, seja na unha, seja em beber um copo de água só pra você, é fundamental. E é uma coisa que a gente tem que policiar. Eu acho que você falou uma coisa, eu acho que eu faço tudo também, 2 vezes. Para observar. Operar eu faço só uma mesmo. Para observar. Ai, que bom, né? Ainda e bem, às vezes você tá operando e pensando em outra coisa, assim, pensando no que você tem que fazer depois. Quando você sair dali, o que você precisa de resolver. Principalmente quando eu tô operando, eu não escuto nada que tá ao meu redor. Nada. Fico tão concentrada, mas tão concentrada, que eu não... porque também é uma responsabilidade muito grande, né, filha? Pensa. Às vezes o anestesista tá me perguntando alguma coisa, eu acho que ele fica horas lá me perguntando assim, oi, tudo bem? Ali é você e o olho. Eu fico assim, super concentrada. Doideira, né? Mas também... eu relaxo também, adoro, bom demais. Vai entender, né? Essas formas de relaxar, tipo um pontinho que você der errado ali. Nossa, mas é incrível. Doideira, né? É lindo. É lindo. Olha, é a coisa mais linda do mundo. Tinha um médico lá no hospital onde eu trabalhei, que ele era cirurgião de coração, né? E aí ele fazia cirurgias cardíacas ouvindo música clássica. E aí quando a gente chegou até a fazer até um vídeo com ele uma vez e tal, mas era um negócio assim... comovente mesmo, né? Você tira o coração da pessoa, aquele negócio todo. E aí tá tipo um clássico, uma música mesmo vibrante e tal, um negócio que é toda uma emoção ali envolvida, né? Eu imagino pra vocês que são médicos. Mas voltando ao nosso papum, porque a gente falou, desviou. Foi indo. O segundo, uma pessoa que te inspira. Meu pai. Por quê? Minha mãe também, tá? Não é pra ficar com ciúmes, não. Agora é um. Você falou meu pai primeiro. Meu pai primeiro. Mãe, saiba que você também, tá, mãe? Não é só meu pai. Igualzinho lá em casa. Então vai ficar com ciúmes. Mas inspiração que eu falo assim, é só a maneira de encarar a vida, sabe? Eu me inspiro em minha mãe em várias outras coisas, mas eu acho que eu sou muito a réplica do meu pai em questão de encarar a vida. E eu me inspiro muito nele, assim, de ser batalhador, de priorizar a família, de fazer tudo pela família. Eu me inspiro muito nele por isso. É engraçado você falar da relação com seu pai, porque eu já ouvi a galera aí da psicologia falando do vínculo que a mulher, cria com o pai, né? Que é totalmente diferente e, na maioria das vezes, é um negócio muito forte, né? A maioria das vezes, a relação da filha com o pai é muito mais próxima do que da filha com a mãe.
Lá em casa, isso é muito forte, é muito nítido. A ponto da minha mãe morre de ciúmes mesmo, se ela assistir isso. Então, ela vai falar até, ela fala que eu sou puxa-saco do meu pai e tal. Mas, assim, eu percebo que a forma de pensar é muito parecida, o jeito é muito parecido, né? E o meu irmão, por exemplo, ele é muito parecido com o gênio da minha mãe. Meu irmão também. A personalidade da minha mãe. Sabe, a forma que os dois lidam, os dois são mais explosivos e tal. Eu e meu pai, a gente é mais calma, a gente senta, conversa, resolve, entende de uma maneira mais calma. Minha mãe é muito acelerada e tal, meu irmão também, enfim. Então, assim, isso tudo favorece essa proximidade. E sempre foi assim, né? Minha mãe fala que quando meu pai chegava do trabalho, eu ia pro lado dele, eu queria sentar no colo dele, como eu sento até hoje. E hoje eu gosto muito. Hoje ele já não aguenta mais, que ele já tá mais, né? Enfim, o físico já não aguenta. Eu também tô muito maior e muito mais pesada, mas eu faço questão de fazer isso até hoje. É muito simbólico para mim. Eu não sei se para ele é tanto, né? Que a gente não tem como adivinhar, mas assim, a relação e o vínculo que eu tenho hoje com meu pai é um negócio muito louco, assim. É um negócio transcendental, parece, sabe? É inexplicável. Mas sabe o que é engraçado? Igual assim, o jeito do meu irmão é igual ao da minha mãe. O meu jeito, eu acho que eu pareço muito com meu pai. Mas você acredita, eu sou apegada ao meu pai, mas eu sou muito, muito, muito grudada à minha mãe. Mas assim, eu me vejo no meu pai, acho que por isso que eu inspiração e tudo mais, mas eu sou muito, 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 muito agarrada com minha mãe, sempre fui. Em Belo Horizonte, por exemplo, quando eu mudei pra lá, e até hoje, acho que eu nunca fiquei um dia da minha vida sem ligar pra minha mãe. Na verdade, teve épocas que ela me bloqueava, porque eu ligava assim 3, 4 vezes por dia. Pra quê? Pra nada, porque é minha mãe. Então, assim, eu sou... Pra falar bom dia, bem. Eu sou muito e sempre fui. Eu acho que em questão de proximidade, eu sou mais agarrada à minha mãe. Eu sou mais o meu pai. É doido, né? Não... E ela morre de ciúme, assim, é um negócio... E, assim, ele fala muito baixo. Hoje, por exemplo, agora que eles estão um pouco mais, né, envelheceram um pouco mais, minha mãe desenvolveu um pouquinho de problema de audição, então, e ele fala muito baixo. E aí ela acha que a gente tá sempre cochichando, ela acha que a gente tá sempre escondendo as coisas dela. Ô, tadinha, nossa. É isso, então, assim... Eu acho que minha mãe não tem ciúmes, não, porque ela vê que eu sou mais agarrada nela, sabe? Uhum. E meu pai também, não liga. A minha mãe é mais, até pelo histórico dela também, né, mais secona, assim, não é muito de abraçar, de beijar. O meu pai não, o meu pai sempre foi de escrever cartinhas, de escrever bilhetinhos, sabe? Isso é uma coisa muito dele, assim, ele é muito mais romântico, né? O temperamento dele é muito mais melancólico do que a minha mãe. A minha mãe é mais seca, não gosta de muito abraço, não gosta de agarramento. E eu adoro encostar. Eu também adoro. Eu adoro abraçar, beijar. Nossa, adoro. Eu também. As minhas amigas, então, eu tenho uma amiga minha, eu chamo Denise. Eu odeio. Ela já chega perto de mim, eu chego perto dela, já tá assim. Porque eu beijo, gente. Minha mãe é assim. Minha mãe é muito pegada. Eu beijo, abraço, mulher, sei lá, é minha amiga. Eu também. Foda-se. Não tem problema não. Não tem problema não. Ai, gente, desculpa, tá? Não tem problema não. Eu também sou dessas. Eu beijo a amiga, essa amiga minha já vem até assim. Aham. Chega pra lá. Eu tenho uma que é assim. Eu tenho uma que é assim. A minha mãe também é cheia de muito pudor, assim. Eu tenho costume, por exemplo, de tentar dar selinho nela, assim, sabe? Nossa, é um sacrifício, velho. É um custo. Minha mãe é super carinhosa. Louco, né? Meu pai também é, mas a minha mãe é mais. Não, lá em casa os grudes somos eu e meu pai. E a minha mãe é muito, muito secona. Agora, depois, aí quando que ela vê que a gente aí ela vai ficando mais flexível, mole, né? Vai aceitando quebrando um pouco mais, mas é mais complicado mesmo. E qual que foi o investimento de até R$100, o melhor investimento de até R$100 que você fez nos últimos anos? Uma coisa que você comprou, que você falou assim, não, foi a melhor coisa que eu comprei, o melhor investimento que eu fiz. Nossa! Pode ser uma coisa pequena, básica, um eletrodoméstico, uma coisa da sua cozinha, ou um livro. Não, pode ser uma coisa que eu ganhei. Pode, assim, só porque eu lembrei agora, recente. Gente, robô do amigão do meu marido. Robô de limpar a casa. Você ganhou? Ganhei. De casamento. Gente, aquele negócio é bom demais. Mas aquele não é até R$100 não, tá? Ah, é, né? Não. Ai, desculpa. Não, mas me conta a sua experiência, porque eu penso em comprar um. Você não comprou ainda? Não. Então compre. Pode comprar. Você tem cachorrinho também em casa. Tenho. Minha filha, aquele é maravilhoso. Aqui, eu juro pra você. Tira os pelos todos. Todos. Poeira, tudo. Maravilhoso.
Diz que agora tem um que passa até pano. Nossa, esse eu não conheço, não. Esse tá evoluído, entendeu? Mas só de tirar poeirinha, de tirar pelo, eu já tô adorando. Já ajuda. É. Agora, até R$100, gente, pra mim, qualquer comida... Comida hoje em dia tá mais cara que isso. É o melhor investimento. É o melhor investimento. E qual que foi o maior investimento que você fez nos últimos anos, que mais valeu a pena? Investi muito no meu marido. Vai valer a pena. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tive que suar pra conquistar ele. Mentira, tá, gente? Nossa, agora ele vai escutar isso, vai ficar se achando. Vai se achar. Vai se achar. Ele já fala que eu que pedi pra ele namorar com ele. Não, mas é investimento de dinheiro, material. Grana, que você gastou grana. Que eu gastei grana? Aham. Não tô gastando muita grana, ultimamente. Não, para. Foi o melhor investimento que você fez. Não sei, você sabe. Eu não tô investindo muito, não. Tô falando sério. Entendi. Tô nos consultórios, eu acho. Ah, consultório. Nos consultórios, acho que foi. Legal. Você já tá com o seu E tô consultório investindo. particular próprio? Eu tenho. Onde que é? Tenho alguns. Já tem alguns consultórios? Não, alguns não, 3. Que legal. Mas, assim, acho que de investimento e que a gente vai investindo até hoje são esses. Que legal. Aqui em Patinga é onde? Não, aqui em Patinga eu não tenho. Mas aqui em Patinga eu trabalho numa clínica de uma colega. Entendi. Tem consultórios em outras cidades? Isso. Entendi. Próprios. Não, Bruna, mas eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu ouvi também, que eu achei que é muito legal, e que eu queria também te ver falando, assim, é sobre liberdade de expressão hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia, tipo, todo mundo virou jornalista, todo mundo fala o que quer, rede social ampliou a voz de todas as pessoas têm plena liberdade de falar o que pensa, de ser o que são, e a sociedade tem cada vez mais estimulado esse tipo de coisa. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, o que você pensa a respeito disso? Eu acho assim, estimula e censura ao mesmo tempo. Hoje em dia tá uma dicotomia, assim, uma coisa louca. Ao mesmo tempo que estimula, é censurado por um lado. Hoje em dia eu vejo que umas vozes antigamente mais reprimidas são mais exaltadas do que outras. Inclusive, uma das coisas que eu penso, por exemplo, ter filho... É nisso, pensa, que loucura que... Sim, na minha cabeça já tá dando nó. Imagina na cabeça de uma criança. Então, assim, acho que a liberdade de expressão... Será que a gente tá tendo mesmo? Porque hoje em dia a gente não pode falar nada, não. Assim, nossa, não pode falar nada. É que essa água é transparente. Olha, pense bem se essa água é transparente. E para as pessoas que são daltônicas, será que elas são transparentes? Cuidado. Entendeu? Cuidado, você não pode falar que uma água é transparente desse jeito. Então, assim, inclusive, eu me preocupo, você perguntou se eu me preocupo como eu falo, se eu vou agradar as pessoas, às vezes eu fico pensando assim, nossa, será que eu posso falar que essa água é transparente? Hoje em dia? Até ontem eu podia falar, e hoje? Então, eu acho que a geração, gente, tá louca. Tá muito doida, você tem que pensar... Firmemente. Você tem que pensar 1000 vezes antes de falar uma coisa simples. Falar que a água é transparente. Sabe? Então, assim, tem liberdade de expressão? Mas tem mesmo. Será que a gente tá tendo? Uhum. Ou se a gente tá num mundo de totalmente repressão, você tem que pensar 1000 vezes antes de falar. Senão você é metralhado, né? Você é metralhado a todo momento. Você não pode falar nada que vai ter pra poder falar. E ninguém você não pediu a opinião de ninguém, mas tem alguma pessoa ali pra poder falar. Ao mesmo tempo que você tá falando, você tá se expondo. Então, dá direito às outras pessoas falar, enfim. A liberdade de expressão, não sei. Acho que esse termo daqui a um tempo nem vai existir. Ô, Bruna, eu queria te agradecer imensamente, ter aceitado o convite, ter disponibilizado o seu tempo, porque eu sei da sua correria, em ter vindo aqui bater esse papo comigo. Muito obrigada mesmo, de coração. E você fica aí à vontade para poder se despedir, deixar algum recado, alguma coisa que você queira falar. Imagina. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Contei um pouquinho aqui da minha história. E na verdade, eu quero aproveitar esse momento para agradecer primeiro a Deus, que é minha vida, mas agradecer todas as pessoas que estão no meu caminho, que já estiveram no meu caminho e que estão contribuindo para eu caminhar cada vez mais, porque eu não acho que eu cheguei até aqui. Acho que tem muita coisa para acontecer.
Então, assim, agradecer todas as pessoas mesmo, cada um que fez, às vezes, uma coisinha mínima que nem lembra, mas saiba, assim, que eu considero, assim, do fundo do meu coração, a trajetória que eu estou criando. Eu falo assim, que eu amo a trajetória, eu tenho muitos objetivos, eu sei que eu vou amar quando eu conquistar eles. Mas eu tô aprendendo a curtir minha trajetória e olho assim pra trás, gente, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão perfeito na minha vida que eu nem mereço isso tudo. Então, assim, para agradecer mesmo, obrigada pela oportunidade, agradecer todas as pessoas que estão ou que passaram na minha vida. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada para você que ficou até aqui ao final desse episódio. Queria agradecer mais uma vez a equipe 1 por ter disponibilizado esse espaço maravilhoso para a gente gravar nosso podcast. Se você tem uma empresa, se você tem vontade de gravar ou de dar mais visibilidade para o seu negócio, o podcast é um ótimo recurso e aqui é um espaço que eu tenho certeza que vai te atender muito bem, tá bom? Um beijo para cada um de vocês e até o próximo episódio.